Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal já chegando aí. E vamos começar a nossa aula. Deixa eu ver quem já tá aqui. Vi várias pessoas aqui entrando. Sejam todos bem-vindos. Oi, Kátia. Bom dia. Seja bem-vinda. Começando a nossa semana aqui então com arte hoje. Bom dia a todos. Hoje é uma live especial Litoarte aqui no Bazar Horizonte. Para quem não me conhece, sou Thaís Rocha, professora e parceira da Litoarte, e tô sempre aqui, pelo menos umas 2 vezes por mês, eu tô aqui no Bazar Horizonte trazendo algumas ideias para vocês, algumas dicas e técnicas com produtos Litoarte, também esclarecendo as dúvidas que vocês têm em relação aos produtos. Simone, bom dia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer um projeto diferente, muito bacana, e eu sei que é feriado para o pessoal que é aí de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aqui no Sul não é feriado, é facultativo e aqui todo mundo trabalha, então estamos com uma invejinha de vocês, mas tá tudo certo. A Kátia falou, hoje é feriado no Rio, por isso estou positiva e operante. Então, acredito que a nossa live hoje vai ser bem tranquila, até com menos pessoas por conta do feriado, mas vai ficar gravada aqui para qualquer pessoa que queira assistir depois, então a live fica gravada, certo? Então vamos começar a nossa aula. Eu vou baixar aqui, ó, o meu celular para vocês poderem já acompanhar e para eu mostrar quais são as minhas ideias de hoje. A nossa live de hoje, gente, ela vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Peraí que tem um pezinho aqui aparecendo, aí, melhorou. A live de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados e eu vou mostrar uma proposta, na verdade, diferente aqui, tá? Nós vamos trabalhar com 2 stencils. Um stencil é esse aqui, que é um stencil de cozinha, mas vocês podem substituir esse stencil por qualquer tema que vocês quiserem, tá? Esse stencil, gente, ele é bem legal. Eu quero tirar ele do plástico aqui para poder mostrar para vocês sem reflexo, ou com menos reflexo. Que ele tá assim, ó, bless this home, então abençoe esta casa, né? E embaixo tá, the kitchen is the heart of the home. A cozinha é o coração da casa. Tá escrito em inglês porque é um stencil voltado para técnicas e estilo farmhouse, tá? Estilo country. Então, o que que acontece? É particular desse estilo as frases em inglês, tá? E não em português. Gente, esse stencil é muito legal porque vocês podem usar inteiro e vocês podem usar metade e metade, tá? Metade e metade. Então, a gente pode usar ele de várias maneiras. O código desse stencil que a gente vai usar hoje é STR 226. STR 226, tá? É esse o código desse primeiro stencil aqui. Deixa eu ver os recadinhos de vocês. Elisa, bom dia, bom feriado em São Paulo. A Elizabeth também tá falando que... Ah, Elizabeth é do Rio Grande do Sul. Bom dia, Elizabeth. Gente, vou ter que tomar uma aguinha aqui. Nem começou a live e minha garganta tá reclamando. Nós estamos com muita variação de temperatura. 35 graus fez no sábado. E hoje está 15, 14 estava de manhã. Então, vamos lá. Não tem saúde que aguente, né? E esse stencil que ele já é conhecido de vocês, que eu adoro, que é o STM 571, tá? STM 571, ele é um stencil que ele vai fazer a imitação dos veios da madeira. E esse stencil, ele é muito legal porque muitas vezes eu sei que vocês querem fazer esse efeito de nó e nem todo mundo tem o carimbo. Às vezes não consegue encontrar, o valor do carimbo é um pouco elevado, então ele substitui bem também, tá? Dá pra gente fazer projetos bem bacanas com esse stencil. E por que eu falei que a nossa aula é um pouquinho diferente hoje? Hoje eu peguei essa moldura, tá? Tá fora de foco, gente? Ou é impressão minha? Deixa eu ver. Esse foco tá trabalhando, né? Deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. Sempre acontece isso no Facebook, desse foco ficar oscilando, não sei porquê. Então, gente, essa moldura aqui,
pode ser uma moldura nova, que vocês vão lá e vão comprar, sem problema nenhum. Vocês compram na loja de MDF, que vocês estão acostumados, não tem problema nenhum, tá? Só que esta moldura aqui, foi uma aluna que deixou aqui e falou pra mim, ou você doa ou você joga fora, porque eu não quero mais. Porque ela estava toda neste estado. Olha só, gente, olha que judiação o estado dessa peça. Aqui infiltrou água, tá? Ou umidade, não sei. Pra vocês terem uma ideia, tem até uma marca de tênis aqui, ó. Vocês estão vendo que é uma marca de pisada aqui? Uma marca de tênis? Então, essa moldura aqui, ela tá bem judiada, a pintura tá muito suja, ela tá manchada, só de encostar aqui ela tá bem ruim. Deixei essa parte de trás assim pra vocês verem como veio pra mim, como estava, e eu decidi não jogar ela fora. Quando a gente pega uma peça assim, que a gente precisa recuperar, reviver a pobre coitada, trazer ela para uma vida nova, a gente tem que pensar muito bem nas técnicas que a gente vai usar. Porque muitas vezes a peça está um pouquinho danificada. E aí não é qualquer técnica que eu posso usar. Se eu for usar uma pintura lisa, chapada aqui, talvez eu não consiga um bom resultado. Mas tem várias técnicas que a gente pode usar para recuperar essas peças que ficam aí, às vezes, num canto esquecida, às vezes é uma peça que você começou e não terminou, uma peça que nessa época de chuva pegou umidade, tá? Então, eu vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui desde o início, certo? Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver. Ali, bom dia, seja bem-vinda. Luísa, bom dia. Bom dia, Márcia. O pessoal vai chegando devagarinho, estamos em ritmo de feriado. Eva, bom dia, de Ouro Preto, Minas Gerais. Então, o pessoal vai chegando e vamos começar. Gente, o que eu fiz aqui primeiro? A peça chegou naquele estado ali que vocês viram, tá? Primeira coisa que eu fiz foi, peguei essa peça, tava fazendo uns dias de sol bem quente aqui. Primeiro eu deixei no sol, um dia quase que inteiro, de frente, de costas, percebi que o MDF não estava inchado, tá? Percebi que não tinha bolor nessa peça, não tinha mofo, então deixei secando bem. Depois que essa peça secou bem, eu não quis mexer na parte de trás, porque eu queria mostrar pra vocês como estava. Eu comecei a mexer na parte da frente. Essa mancha que tem aqui, ó, não é bolor, tá? Isso aqui infiltrou água. Mas esse MDF aqui é de tão boa qualidade que não inchou, tá? Ficou só a marcação da onde essa peça molhou. E aí, o que eu fiz? Peguei uma lixa fina primeiro, uma lixa... Ela tava com uma base, tá? Tava pintada dessa cor, por isso que eu já entrei com a lixa. Peguei uma lixa P400, lixei com muito carinho toda a parte de cima, essas laterais. Tirei toda a sujeira excessiva, passei um pano úmido, voltei pro sol. Depois, eu já fiz uma demão para adiantar, até pra gente não perder tempo, porque como a peça tava muito ruim, eu falei, eu vou precisar tratar dessa peça com mais cuidado. Nesse fundo, eu fiz 2 demãos de uma tinta chalk, tá? Tinta chalk porque ela é mais resistente e também porque eu não queria, eu queria um resultado mais rápido, tá? Então, eu dei 2 demãos da tinta chalk na cor algodão. Se você não tem tinta chalk, você vai fazer o processo normal com a tinta que você tem. Você vai fazer, na verdade, eu recomendo, até porque a peça estava muito judiada, um fundo com goma laca, tá? Pode ser incolor, pode ser indiana, eu particularmente prefiro a incolor. Então, vai fazer um fundo para selar isso aqui, proteger esse MDF que já tá tão maltratado, com a goma laca. E depois vai entrar com 2 demãos de uma tinta acrílica branca ou de uma tinta PVA branca, enfim, o que você preferir, tá? Então, não precisa ter exatamente a tinta chalk, que a tinta chalk facilita a nossa vida. Então, dei 2 demãos aqui, intercalei lixa entre as 2 demãos e na última demão agora não lixei. Essa moldura aqui, fiz a mesma coisa, exatamente o mesmo processo, só que eu escolhi uma tinta amareladinha, que é a Campo de Trigo. Como eu pretendo fazer um efeito madeira aqui, eu queria um fundo mais amareladinho um pouco. Então, eu usei a Campo de Trigo. Você pode usar um tom de bege antigo, de camurça, geada, mineral, qualquer tom amareladinho, que vai dar uma base para vocês poderem fazer o efeito madeira. Mesmo processo, tá? 2 demãos intercalando lixa e secagem. Tô até achando ela um pouco geladinha, que na última demão eu não sequei, eu vou passar o secador aqui. Então, a gente saiu de uma peça nesse estado, muito ruim,
para uma peça que já tá com outra carinha aqui, tá? Para provar para vocês que é possível. Muitas peças eu acho que merecem uma segunda chance. E essa peça, principalmente, olha, gente, é um MDF grosso, bem cortado, né? É uma peça bem acabada. Tanto é um MDF de qualidade que atrás, onde molhou, não inchou, tá? Então, é um MDF muito bem selado também. Então, vamos dar uma nova vida para essa peça. Qual que é a ideia que eu tenho da gente trabalhar com essa peça? Nós vamos fazer um fundo para trabalhar este stencil aqui, que é esse que eu mostrei para vocês, o STR226, o Bless This Home, que a gente vai trabalhar ele bem aqui no meio, ó, bem no meio do fundo da nossa moldura. E o que eu pensei? Que técnica que eu posso colocar aqui que fique rústica, que não vai me dar trabalho, que valorize esse stencil e recupere essa peça? E eu pensei numa falsa lousa. Por que falsa lousa? As empresas já têm tinta lousa disponível, que é aquela tinta que a gente passa, depois a gente escreve com giz e apaga. Mas nesse caso, eu não quero uma lousa para escrever, porque eu quero usar esse stencil aqui, certo? Então, o desenho que eu quero que fique é isso, mas eu quero que fique com uma cara de lousa. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é um efeito falsa lousa, certo? Então, para fazer o efeito de falsa lousa, sempre a gente vai precisar de um fundo branco bem fechadinho e em seguida a gente vai precisar de uma tinta preta, tá? De preferência um PVA, pode até ser uma acrílica, mas uma tinta preta porque a gente vai precisar lixar. Então, eu até indico que não seja uma tinta tão fechada quanto uma chalk, por exemplo. Então, um PVA aqui é ótimo, ou então uma acrílica. O meu PVA tá bem no finzinho, mas eu acho que a gente vai conseguir trabalhar com ele aqui. Eu só vou colocar um pinguinho aqui de água para eu soltar essa tinta, pra gente fazer esse fundo, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui enquanto isso. Chegou bastante gente agora. Elizabeth, não é mofo, tá? É sujo mesmo. Então, a gente não limpa, a gente lixa. Eu fiz o processo de deixar no sol. Ah, esqueci de falar pra vocês. Quando eu deixei no sol, eu passei um paninho numa solução de bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato, ele neutraliza qualquer mofo, umidade, micro-organismo ali, ele sela bem e neutraliza no sol, tá bom? Silvana, bom dia. Nádia, bom dia. Sejam bem-vindas. Lilian, seja bem-vinda. Lilian, o Luke tá dormindo embaixo da mesa. Bom dia, Leila. Bom dia, Silbene. Jane, Isabel, todo mundo chegando aqui. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Lembrando vocês que todo o material da aula de hoje a gente encontra no site do Bazar Horizonte, certo? Vamos precisar de fita crepe, gente, para isolar, né, essas superfícies aqui para sujar o mínimo possível. Se sujar tem problema? Não, depois a gente retoca, problema nenhum. Mas o que a gente puder evitar ficar retocando e o que a gente puder facilitar de acabamento é melhor, né? Então, deixei bem retinha a minha ponta. Deixa eu ver onde é que fica mais fácil. Acho que aqui fica mais fácil para vocês verem. Não, tem que puxar aqui, ó. Vou isolar a moldura, porque eu quero só o fundo, tá, gente? Então, eu vou isolar essa moldura aqui, pra gente não ter problema de vazar a hora que a gente for pintar com o preto. Então, vou fazer isso aqui. Uma dica muito boa, quando vocês fizerem isolamento com fita crepe, peguem uma lixinha, até uma borracha escolar, tá? E pressionem sobre a fita para ela ficar bem coladinha e não fazer aqui uma formação de buraquinhos, né? De poros. Deixa eu só pegar aqui um pincel para tirar esse pozinho. De poros para vazar, certo? A gente vai fazer isso ao redor de toda a nossa peça. Oi, Lúcia, bom dia. Bom dia, Marilda, seja bem-vinda. Aqui tá levantadinho porque tem uma quina aqui, vamos soltar essa quina, ó. Daí fica do jeito certo. Essa parte de colocar a fita, gente, ela é super chatinha, mas ela é super necessária também.
Quem mais que tá aqui? A Vera chegou aqui, bom dia. E a Maria Tereza, sejam todos bem-vindos, tá? Sempre a gente vai medindo aqui e vamos aplicando a fita. Isso vai garantir que não vai vazar, né, e sujar, porque aqui seria muito mais fácil se essa peça tivesse a opção de soltar o fundo, tá? Mas não é o caso, essa peça não veio com fundo solto, então a gente tem que trabalhar com a situação que a gente tem, né? A gente vai com paciência aqui fazendo esses acertos para não sujar, tá? Pronto. E agora aqui. Daniele, bom dia, seja bem-vinda à nossa aula. Então, eu tô medindo pra gente deixar isso aqui bem isoladinho, tá? A Vera disse que levou uma surra do carimbo que imita madeira. Primeira vez que uso, mas deu certo. Vera, é o que eu falo. Até que a gente conheça o movimento, às vezes ele é chatinho, sabe? Mas depois que a gente pega o jeitinho de fazer, ele se torna muito fácil. Muito fácil. Só que o primeiro contato que a gente tem com ele, às vezes, é chatinho mesmo. Por isso que até a minha ideia hoje de trazer esse stencil de efeito madeira aqui, foi justamente também para que quem tem dificuldade, tanto de comprar esse produto, quanto de usar, né? O stencil é uma boa opção também. Então, por isso que eu também decidi trazer essa técnica dessa forma hoje, tá? Então, falta só esse pedacinho. São esses detalhes, gente, que garantem um bom acabamento aí para nossas peças e que muitas vezes, né, vão definir o quanto a nossa peça fica elaborada, bem feita, certo? Vou passar lixinha aqui para fixar bem. Provavelmente algum cantinho, às vezes, fica sem ali, fica com excesso na hora que a gente coloca, depois a gente tem que fazer um retoque. Às vezes, mesmo com todo cuidado, sobe um pouquinho, aí a gente precisa retocar, tá? Mas a gente vai fazendo com paciência que dá tudo certo. Eu vou jogar um secador aqui, só pra tirar os farelinhos que ficam. Que é pra gente ter uma pintura bem limpinha, tá? Então, vou pegar o meu PVA preto, cor preto. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda. Vou colocar uma bandejinha. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, gente. E aqui ele vai ter uma característica, tá? Que a gente vai pintar esse fundo de lousa. Quero colocar até aqui já tinta suficiente. A gente vai pintar esse fundo de lousa, tentar pintar com no máximo 2 demãos, pra gente não fazer uma camada muito grossa, tá? Vou usar um rolinho de espuma, normal, sequinho. E vamos lá trabalhar essa tinta aqui. E passar pra nossa falsa lousa, tá? Pra nossa técnica. Trabalhei bem. Oi, Pati, bom dia. Desculpe o atraso, minha internet tá lenta. Tá em ritmo de feriado, tua internet, igual o povo de São Paulo e Rio aqui. Eni, bom dia. A Daniele falou, como se chama aquela moldura que tem 2 partes? Moldura que tem 2 partes? É uma moldura normal, só que ela solta, ela é dupla. Uma moldura com passepartout, que a gente chama, tá? Mas ela é dupla. Eu não sei te dizer, você teria que entrar aqui no site para dar uma olhadinha, tá bom? É bazarhorizonte.com.br na seção de MDF. Gente, aqui vocês vão vir
e vão pintar com o preto, né? Eu uso esse PVA aqui, que tem no site do Bazar Horizonte, é um PVA da True Colors, tá? Ele é um PVA que tem um poder de cobertura muito bom, então a gente com uma demão sobre o branco, ó, a gente já tem uma boa cobertura. Esses cantinhos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai ter que... Esses bem pertinho aqui, ó, da fita, a gente vai ter que vir com o pincel, tá? Porque por mais que a gente aperte o rolinho, muitas vezes o rolinho não chega bem nos cantinhos que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa fazer esses cantinhos com o pincel. E vocês vão ver a transformação que vai ser essa peça, que era uma peça que tava condenada, né, pra ir pro lixo. E a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bacana nela. Ó, como é importante a gente proteger, porque às vezes a gente aperta aqui e a gente aperta e o rolinho sobe, né? Essa etapa, gente, que eu tô fazendo com rolinho, é bem importante que vocês façam, de fato, com rolinho, tá? Por quê? Para evitar marcações de pincel, porque a lousa, quando a gente faz, ela é sempre bem uniforme, né? Ela tem um acabamento bem inteiro. Então, é importante que o rolinho, ele não vai deixar marcação de cerdas aqui, certo? De pelo, né? Então, é bem importante fazer esse processo com o rolinho. E também porque o rolinho vai acontecer aquilo que vocês já conhecem. Ele, muitas vezes, mesmo que bem sutil, ele texturiza um pouquinho a pintura. E para esse efeito que a gente vai fazer aqui, vai ser importante ele texturizar um pouquinho, tá? Mas de uma forma uniforme, né? Eu não quero marcações, é só a pintura toda bem texturizadinha aqui que a gente vai trabalhar, certo? Se tiver algum gruminho aí, já tira. E vamos cobrindo. Opa! Sim, Paty, aquele stencil novo de cozinha, bem lindo, tá? Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Jussara, bom dia! Seja bem-vinda. Aqui não temos feriado, Ju, mas o pessoal de São Paulo, do Rio aí, tá de folga. E aqui no sul, em Curitiba, pelo menos, o feriado é facultativo, mas o pessoal não costuma parar. Então, aqui a vida corre normal, né? Mariana tá no colégio, eu estou trabalhando, meu marido já foi trabalhar também. Então, aqui é correria hoje. Ó, e aqui a gente vai deixando bem uniforme em todos os sentidos a nossa pintura. Essa técnica de falsa lousa, gente, ela é facílima de fazer. É uma excelente técnica para recuperar peças e ela é charmosa. Ela combina muito com esse estilo farmhouse, até porque ela envolve aí o preto e o branco, né? Então, ela combina bem com esse estilo farmhouse que a gente tem usado. Isso aqui, até para vocês fazerem, eu quero fazer uma lembrancinha pequena, né? Mudou o tema do stencil, vocês podem fazer de várias formas aí, que vocês vão ter um efeito bonito em vários outros temas. Vocês vão perceber que quando a gente pinta aqui, muitas vezes com o rolinho em cima do fundo branco, às vezes quando a gente tá aplicando o rolinho aqui, como é uma tinta escura, por melhor cobertura que tenha sobre uma tinta clara, o próprio movimento do rolinho, às vezes, fica alguns pequenos pontinhos brancos, tá? Não se incomodem com isso vai ser ótimo e faz parte da nossa técnica, tá? Aqui, por exemplo, tá demais, ó, tô vendo muito claro aqui, muito branco. Então, eu vou dar uma retocada. E a gente já vem de novo com o rolinho, certo? Dessa maneira. Verifica tudo agora. Vou passar o rolinho no restinho de tinta que tem aqui na bandeja. Vamos verificar tudo, se tá tudo ok. E aí, vamos secar.
Se ainda assim, depois de seco, ainda ficar alguma coisa muito marcada, aí a gente faz mais algum retoque. Mas por ser uma técnica bem rústica, normalmente não precisa. A Dani diz que tem assistência, acha lindo. Corri pra ver as ideias maravilhosas da Thaís. Dani, depois você faz que você vai amar. A Paty também, que falou que achou o stencil super fofo. Lígia, bom dia. Jane, não, estamos somente no Facebook, tá? Nessa live de hoje, somente no Facebook. No YouTube eu tenho a minha live particular toda terça às 20 horas. Às 19 horas, desculpe. Gente, aqui... Quando a gente termina a pintura, deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto, às vezes ficam algumas marcações, vocês estão vendo? De onde passou o rolinho, às vezes fica esse esbranquiçado aqui, que o preto não vai cobrir o branco na primeira demão. Não precisa mexer nisso, tá? Vai fazer parte da nossa técnica aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma lixa. Não pode ser uma lixa grossa, tá? Tem que ser uma lixa 360, 320 no máximo, porque é uma lixa que eu vou precisar fazer um desgaste, mas eu não quero um arranhado muito grosseiro. E aqui, se vocês perceberem, a gente não passou cera, então não é um provençal. A gente não vai descascar a parte de cima em faixas, né? Como a gente faz assim no provençal. Aqui a gente vai fazer um trabalho circular, tá? Então, a gente vai começar, ó, bem devagarinho. Ó, essa lixa tá arranhando, ó, tá muito grossa. Eu vou pegar uma lixa 400, tá? Pegar uma lixinha 400, que é uma lixa mais macia e vai arranhar ainda menos. Aí, ó, eu vou mostrar pra vocês como que é esse padrão que a gente vai fazer de desgastar aqui. Esse branco que vai subindo... É o branco de baixo, tá? É o branco de baixo. E como a gente passou o nosso preto com o rolinho, tô fazendo com a mão bem leve, tá? Como a gente passou o nosso preto com o rolinho, aonde texturiza um pouquinho do rolinho, olha lá, vai subindo esse padrão meio branquinho. Então, é esse tipo de arranhadinho que a gente quer. Bem suave e bem uniforme. Então, lixa fina. Pelo peso da minha mão, pela forma como eu passei aqui, eu tô usando uma lixa P400, tá? O mínimo que vocês vão poder usar é uma 360. Menos que isso, vocês vão fazer arranhão. Então, eu vou pegar a minha lixa e vou fazer em tudo movimento circular. Como é uma lixa muito fina, gente, ó... Ela vai ficando... Eu vou tirar esses gruminhos para não arranhar a pintura. Como é uma lixa muito fina, o que acontece é que ela vai cansando, tá? A gente tem que ir trocando o lado dela, ó, senão ela para de arranhar. De desgastar, né? Que não é para arranhar. Por isso que eu falei para vocês que aquelas partes que fica às vezes um branquinho aparecendo... Não tem problema, tá? Podem deixar que não tem problema algum, porque é justamente isso que a gente tá fazendo aqui. Eu vou trocar, que essa aqui tá cansadinha. Vou pegar outra, é de outra cor, mas também é 400, tá? E a gente vai fazendo em vários sentidos, mas principalmente circular, pra gente não fazer faixas, tá? Karen, bom dia, Sueli, seja bem-vinda. E por que a gente tá desgastando, né? O que é esse efeito que eu tô fazendo aqui? Gente, sabe quando a lousa tá velha
esbranquiçada, que a gente apaga, apaga, e ela continua esbranquiçada porque ela já é uma lousa muito usada, é isso que eu tô fazendo aqui. A gente tá deixando essa lousa velha. E como é uma técnica lixada, desgastada, bem solta, a gente não se preocupa tanto em ficar sofrendo para recuperar essa peça, tá? Vamos tirar esse pozinho? É bem necessário tirar esse pozinho, tá, gente? Por quê? Senão depois, quando a gente vai envernizar, esse pó suja toda a parte branca aí que a gente vai fazer de stencil, tá? Aqui ainda tá uma faixa, eu só vou tirar essa faixa aqui, e pra mim acho que já é o suficiente, tá? Pode marcar em alguns pontos, ó, a gente pode marcar mais, tá? Nas quinas. E aqui é bem o que vocês gostarem de desgaste, tá? Quem gosta mais rusticão aí, desgasta mais. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode desgastar tanto, porque a gente precisa do fundo escuro agora, para destacar o nosso stencil, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando, tá? Ó, gente, eu tô limpando. É um lencinho umedecido quase seco que tava aqui na mesa. E eu tô tirando o excesso dessa poeirinha que fica da lixa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Agora que eu já fiz a minha lousa, minha falsa lousa, né? Se em algum lugar vocês fizerem e perceberem assim, puxa, eu desgastei demais, deixa eu pegar outro lenço limpo. Pega um pincel pituá ou uma esponjinha, mas de preferência alguma coisa mais dura, um pincel pituá, um cabo amarelo, vem e bate com um pouquinho de preto pra corrigir se precisar, tá? Mas é melhor não ter que corrigir, né? A gente ter a atenção aí de fazer tudo certinho, pra não precisar ficar refazendo, certo? Vou secar. A Dani tá perguntando que ela chegou atrasada, se ela teve que passar a cor branca antes da cor preta, e a Paty achou o efeito legal. Eu já vou dar um resuminho do que foi feito, tá? Ilza, bom dia, seja bem-vinda. Então, para quem chegou depois, e várias pessoas chegaram, que eu tô vendo aqui, deixa eu explicar para vocês. Eu recebi essa moldura de uma aluna que falou para mim, faça o que quiser, pode jogar fora, porque eu acho que não tem mais salvação, ou doa, ou fica pra você, mas eu não quero mais. E a moldura chegou nesse estado aqui pra mim, ó. Ela inteira chegou assim. Aí eu mostrei pro pessoal aqui no começo. Marca de infiltração de água, mancha de tinta, uma pisada de tênis, extremamente suja e condenada, porque ia pro lixo mesmo. Tava muito feia, gente. Uma pessoa que não sabe pintar ou recuperar ia dizer, isso aí não tem salvação, tá? Então, o que eu fiz aqui? Só pra vocês saberem desde o começo. Eu deixei isso aqui pra vocês verem o estado que tá, né? Que tava. E aí, eu peguei essa peça, como eu vi infiltração de água, embora tivesse seca, coloquei um dia inteiro no sol, nesses dias de sol muito quente que fez. Coloquei o dia todo no sol primeiro. Depois que tava bem sequinha, passei um pano úmido com uma solução de bicarbonato de sódio e água pra tirar qualquer resquício de mofo, de fungo, essas coisas. E pus no sol de novo. E depois eu entrei com a tinta chalk branca aqui nesse fundo, eu usei o branco algodão, mas pode ser qualquer branco, e quem não tem a chalk, eu dei a orientação. Protege com goma laca, precisa selar, ainda mais um MDF tão judiadinho desse, protege com goma laca, ou base de artesanato, ou goma laca indiana, e entra com o branco que você tem, acrílico, PVA, qual você quiser. Deixa o fundo bem branquinho.
E na moldura eu fiz a mesma coisa e eu usei a Chalk Campo de Trigo, que ela é um pouquinho amareladinha, que a gente vai trabalhar um efeito madeira aqui. Mas, se você não tem a Chalk, mesmo processo, você pode usar um camurça, um bege antigo, um geada, mineral, creme, tá? A cor que você quiser aqui. E aí a gente vai fazer um efeito lousa com moldura de madeira. E vocês vão ver a transformação que a gente vai ter nessa peça, né? Porque ela não tá, eu não quis dar ela por perdida, tá? Então, aqui, eu vou agora centralizar o meu stencil. Pra quem não viu, eu vou usar esse stencil aqui, que é o STR226, stencil LitoArt lindíssimo. E uma coisa que eu comentei, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ele é um stencil, ó, que ele é grande, você pode usar ele inteiro, ou você pode usar a frase e a metade de cima, ou a frase e a metade de baixo, tá? Aqui, eu vou usar ele inteiro porque é grande, mas a gente poderia não usar inteiro, tá? Usar por partes. Vou pegar uma régua, sempre bem importante, vamos medir essas distâncias, né? Pra ver se tá certo ali, ó. 3 e 2, mais ou menos, e aqui tá com bem mais. Então, vamos descer pra gente ver a distância. A gente pode também medir aqui inteiro, ó, ele vai ter em torno de uns 32, então o meio dele vai ser mais ou menos aqui no 17, tá? Mas eu sempre gosto de conferir dessa forma, agora aqui tá com 3 e 6, ali tá com 3 e 4, então ele tem que descer mais um pouquinho ainda. E vamos deixar uma média aqui de 3,5, 3,5, ó. Aqui é mais ou menos o meio dele, tá? Então, o que eu meço para centralizar? Se vocês não quiserem medir inteiro e dividir, a gente mede o espacinho aqui, ó, 2. E aqui, 2, tá bem certinho. Já vou fixar com fita crepe. Opa! Pra ele ficar bem no lugarzinho. Vou usar um pedacinho onde pode passar, que é aqui, que tá muito próximo. Deixar ele bem fechadinho aqui. E vamos fixar aqui também nessas laterais, para que não borre, né? Onde a gente não precisa. E aí, a gente vai encerrar o efeito lousa. E vamos fazer depois o efeito madeira, que é super simples também. E super rápido, tá? Então, aqui, olha lá. A gente isolou as partes que podem manchar. Depois disso aqui, gente, sem segredo. Ai, prof, eu quero fazer com gesso, eu quero fazer com relevo. Posso? Pode, porque é uma falsa lousa. Se você quiser, você pode. Para caracterizar bem a lousa como eu quero, na verdade, eu vou fazer com tinta, porque eu quero que pareça um efeito giz mesmo, tá? E para aparecer um efeito giz, gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que eu não posso fazer uma pintura tão fechadona. Sabe aquele stencil bem fechadão, bem perfeito? Se eu quero fazer um efeito lousa, como se fosse um giz mesmo, que a gente fez aqui, a gente vai fazer um efeito, primeiro, mais esfumado, pra gente ter um efeito meio sombreado aqui, meio falhadinho, e depois a gente vai intensificar em alguns pontos para parecer uma lousa bem irregular mesmo, tá? Para isso, eu vou usar um pincel Pituá, tá? Esse daqui também vocês encontram lá no site do Bazar Horizonte. Tô usando um Pituá tamanho 6, bem sequinho, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Então, recapitulando, a Dani perguntou se teve que passar cor branca antes da cor preta. Sim. E a Paty perguntou se a Chalk é preta. Eu expliquei, Paty, que de preferência não usar Chalk, tá? Porque dificulta muito para lixar e fazer esse desgaste. Se puder usar PVA, melhor. Na falta da PVA, pode usar acrílica, mas se usar Chalk ou fechar com mais de uma camada, é o mesmo esquema da Provençal, fica difícil de lixar, tá? A Alessandra perguntou, a gente sempre lixa em movimento circular para esse efeito? Sim, para evitar de ficar marcações como se fosse uma pátina. Claro que você vai perceber que em alguns pontos eu deixei essa marcação, tá? Eu fiz circular, em alguns pontos eu enfatizei um pouquinho essa marcação, ó. Não tem problema nenhum, mas evite deixar a peça inteira com essa marcação como se fosse uma pátina perfeita, tá? A gente quer alguma coisa mais orgânica, assim, mais como se alguém tivesse pego um paninho e apagado a lousa e a lousa ainda ficou suja, tá?
Essa que é a ideia. A Ju tá encantada com a transformação. Obrigada, Ju. A Ju tá pedindo para vocês curtir a live na página do Bazar e chamar as amigas compartilhando. Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, vou pegar a mesma forma de sempre. Vamos uniformizar na bandeja a tinta branca. Tô usando aqui a Chalk, que eu já tava usando, ela já estava na mesa. Mas vocês podem usar a tinta que vocês tiverem aí, tá? Um PVA, pode usar acrílica, não tem problema. Vou pegar um papel toalha e vou tirar esse excesso, porque a gente não quer aquela pintura de início muito marcada. E aqui faremos o quê? Movimento circular com o pincel mais em pezinho. Então, a gente vem fazendo esse movimento circular. Não precisa fazer essa pintura bem perfeita, tá? A gente pode fazer ela marcando alguns lugares mais, outros menos. E a gente vem fazendo essa pintura mais esfumadinha, não tão marcada, certo? Que a gente vai ter uma carinha de lousa aqui com ela. Então, vou preenchendo. Vocês estão vendo que a gente pega um mínimo de tinta e olha como essa tinta vai longe, tá? Vou levantar aqui para vocês verem esse primeiro efeito, que eu sei que vocês vão ficando curiosas. A Isabel diz que a imagem às vezes tá ficando verde. Pode ser a transmissão, Isabel. Para mim, aqui no controle que eu tenho, tá tudo ok. Mas pode ser a transmissão. Olha lá, gente, como vai ficando. Vai ficar fraquinho assim? Não, não vai. A gente tá fazendo só o primeiro fundo, tá? Que eu não quero aquele chapadão. Então, a gente tá fazendo bem esfumadinho, bem suave, pra gente ter toda a marcação do stencil. As letras bem marcadinhas, ó. Mas suave, tá? Sem fechar demais. Então, aqui é a mesma coisa. Pessoal, bandeja não tira excesso, tá? O que tira excesso é superfícies que absorvem. Quais são as superfícies? Papel toalha, paninho, certo? Bandeja não tira excesso, ela só uniformiza e espalha. Então, a gente vai fazendo com calma. Aqui eu não tenho todo o tempo do mundo, mas em casa vocês têm. Então, dá pra fazer com bastante tranquilidade, curtir aí o processo do stencil, né? Eu, pelo menos, gosto muito, adoro trabalhar com stencil. Aqui tem um pelinho do pincel que entrou por baixo, eu quero tirar, tá? Mas olha que ele não quer sair dali. Então, aqui, a gente vem fazendo. Vou mostrar pra vocês aqui a prévia de como fica esse stencil, que ele é muito lindo. Tá todo o fundinho já feito, tá? Agora, a gente vai trabalhar mais o efeito lousa mesmo, que é o quê? A gente vai marcar um pouco mais em algumas partes. Deixa eu só arrumar aqui. Ah, sujei, estava com o dedo sujo de tinta. A gente vai marcar mais algumas partes aqui. E... olha só, quanto mais a gente vai consertando, mais vai sujando. Eu tô com o dedo sujo de tinta aqui, não tinha visto. Deixa eu só secar esse pedacinho, gente. Pronto. E limpar aqui minha mão, ó. Devo ter encostado ali na tinta e sujei aqui também, ó. Não tinha visto. E aí, a gente vai marcar essa questão. Não, mas não é que eu sujei, né? É que caiu tinta por tudo. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso. Deixa eu fazer uma limpezinha aqui, gente. Até bom que aconteça essas coisas aqui, que eu sei que quando acontece com vocês, vocês ficam desesperadas, né? Mas não precisa. Tudo se conserta. Deixa eu só limpar pra gente poder continuar. Depois dessa parte aqui do sombreado, dessa parte mais tranquila, que é mais clarinha, e a gente vai fazer a marcação da lousa, tá? A parte diz que de vez em quando a net dela fica assim, que tá lenta há alguns dias. Ó, lembra que eu falei pra vocês que se em algum ponto sair demais a gente precisa consertar? Então, acho que era pra eu mostrar pra vocês, né? Porque pra eu limpar aqui, ó,
sair um pouco ali. Mas a gente já vai resolver isso, tá? Não sei como que eu enfiei a mão ali na tinta desse tanto. Vamos secar. Essa é a vantagem de ser uma técnica rústica, né, gente? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou consertar ali onde aconteceu este incidente. Peraí. Vou pegar um pituar, vou pegar a minha tinta preta. Vou pegar a tinta preta e aqui, ó, a gente vem batendo pra ficar bem uniforme, tá? Não vai passar rolinho aqui porque vai marcar um monte. Então, a gente bate pra ele ficar mais uniforme, seca. Se precisar, ali onde saiu bastante, ó, bate um pouquinho mais, tá? Vamos deixar secar bem, aí depois, no final, eu venho lixar e fazer a correção. Mas é basicamente isso. Isso aqui a gente já resolve. Obrigada por compartilhar. Sônia, bom dia, seja bem-vinda. A Dani achou lindo. A Vera disse que se acontecer com ela, pinta tudo de novo ou chama a prof. Não precisa, Vera. Deixa eu só ver se a assistência não ficou suja atrás. A gente consegue consertar, gente, porque é uma técnica rústica, tá? Que a gente vai lixar depois e vai dar certo. Só que se fosse uma técnica bem fechadinha, bem delicada, com a pintura perfeita, aí de fato a gente teria que lixar e começar tudo de novo. O que também não é o fim do mundo, não, tá? Já aconteceu centenas de vezes comigo isso. Reposicionei, agora a gente voltamos à nossa programação normal, né? Vamos fazer a nossa técnica aí da lousa. Por precaução, vou pôr fita nova, tá, gente? Porque depois deste atrapalho, a Dani falou que acha ótimo, que a gente aprende como arruma. Sou desastrada, vira e mexe, acontece. Ah, acontece, né? Com todo mundo. Eu devo ter enfiado o dedo na bandeja de tinta ali e não vi, mas tá bom. Aí, aqui, mesma coisa. E aqui. Isso que na live passada, gente, eu não cortei meu dedo, fui cortar uma flor aqui. Eu sou mega estabanada. Cortei meu dedo que abriu uma tampinha, olha lá. Abriu um U no meu dedo. Pior que eu só vi depois, que tava sangrando por tudo, né? Aí depois que a Mariana falou, mãe, você já viu como é que tá a tua mesa? E teu dedo? Daí que eu vi que tinha cortado tanto. Achei que tinha sido só um piquezinho, nada demais. Continuamos. Vamos tirar o excesso. E aí a gente vem, ó. Bem assimétrico, fazendo a segunda camada. Por que que a gente faz assim, por camadas e não tudo de uma vez? Porque quando a gente faz tudo de uma vez, a gente vai acabar secando aqui, fechando a pintura de uma forma muito forte, fazendo aquela pintura chapada, né? E não essa pintura mais soltinha aqui, lembrando a lousa, tá? Então, aqui a gente vai soltando. Depois que eu fizer toda essa segunda cobertura, que tá bem assimétrica também, ó, pra ficar bem com cara de lousa, aqui foi onde eu tive que apagar. A gente vai marcar alguns pontos. Então, por exemplo, em alguns pontos aqui, ó, eu já posso dar uma marcada, tá? Quero fazer mais branquinho aqui esse potinho. Então, a gente vem, ó, e a gente vai dar umas batidinhas agora em alguns pontos para ficar mesmo com a carinha de lousa, tá? A lousa tem aqueles pontinhos concentrados aí do giz, né? Então, aí a gente vem, ó, vamos dar umas batidinhas. Aqui vamos trabalhar um pouco mais branco algumas partes, daí a gente vai bater. E tudo vai fazer parte do estilo da nossa pintura, certo? Ó, vamos marcar um pouco mais um canto.
eu tô batendo alguns lugares mais vezes no mesmo lugar pra marcar mesmo, tá? Ó, vamos marcar um pouco desse coração. E agora eu vou intensificar essa palavra home aqui. Outra coisa que vocês podem fazer como um diferencial, se vocês não quiserem só o efeito lousa, a palavra home aqui, que é maior, vocês podem destacar com gesso, tá? Ou com textura. E esse efeito lousa eu tô fazendo no preto, que é o tradicional. Mas quem gosta pode usar uma outra cor escura de fundo, tá? Um azul, um bordô, um verde mais intenso. Aí tudo é possível. E sempre a gente vai fazendo e a gente vai levantar agora pra ver como ficou, tá? E aí a gente vai ver se tá muito apagado, se eu quero mais branco, e esse é o processo, certo? Ó, vou reforçar um pouco mais aqui ainda. E aqui também. Vamos dar uma olhada? Percebam que quando a gente faz dessa forma, olhem como fica com uma carinha mesmo, como se tivesse feito uma lousa, tá? Ó. Eu não consigo mostrar ele inteiro de pertinho pra vocês, porque ele é grande, né? Mas olha lá. Olhem aqui no potinho, certo? E percebam que ele não fica aquela pintura chapadona, totalmente branca. Só percebi a necessidade aqui no garfinho, tá, gente? Ó, o garfinho parece que ficou com a pontinha, não ficou perfeito o desenho. Então, quando é assim, a gente volta lá. E só vamos dar um retoque aqui pra ele ficar bem bonitinho. Vou intensificar essa parte de cima. Agora sim. Vou dar uma boa secada por causa dessa parte. A Dani disse que ama esse efeito de lousa, tá perfeita, apaixonada. E a Luísa falou que na cidade dela a lousa era sempre verde escuro. A lousa preta, Luísa, tem em alguns lugares do Brasil, mas é uma característica americana, tá? Por isso que chama blackboard, né? Que é o quadro negro. Nos Estados Unidos, a maioria é preta e não verde. Daí disso que veio a lousa preta também. Mas nos colégios que eu estudei, sempre era verde também. Aqui, pelo menos, era verde. Dos meus filhos também, pelo que eu me lembro. Vamos corrigir aquele errinho ali? Com a mão bem leve. Movimento circular, justamente porque agora, mais do que nunca, a gente não quer marcar, né, gente? Vamos intensificar esse desgaste aqui e aqui. Então, vocês pensam, isso era uma peça, né? Pronto. Nada demais, tá? Tudo pode ser consertado. Olha lá. Então, aqui e aqui, e entra tudo no contexto. Se a gente não fala, né, que isso teve um problema, ninguém sabe. Vamos tirar essa fita. Em casa, vocês podem aproveitar. Eu não vou aproveitar, tá, gente? Porque eu preciso aqui de uma pintura limpinha, né? E agora, a gente vai prender isso aqui ao contrário, tá? Às vezes borra um pouquinho ou falta um pouquinho aqui nos cantinhos, não se importem com isso, que a gente corrige com o sombreado depois. Só assim ela já tá linda, vocês vão ver o destaque que vai dar agora do efeito madeira. Vou pegar uma fita limpa, pra gente não ter problema, e agora eu vou proteger a parte da lousa. Pra gente fazer isso, a gente tem que ter certeza que tá super seco isso aqui, tá?
vocês verem, gente, como é possível, sim, recuperar, tá? Bem possível. A não ser que a peça realmente esteja se desmanchando, né? Ah, mas daí a peça tá destruída. E realmente, às vezes, não tem o que fazer. Mas às vezes a gente olha a peça, ela tá feia, né? Dá um trabalhinho a mais? Dá um trabalhinho a mais, mas não é nada que a gente também não consiga fazer, né? E em tempos de evitar desperdício, que é o que eu sempre falo para as minhas alunas, vamos recuperar sim, vamos evitar utilizar recurso, jogar as coisas fora, né? Se dá para recuperar, vamos recuperar. Então, aqui... Eu fotografei o antes dessa peça, tá? E aí, com calma, eu mostro pra vocês depois, quando a peça ficar bem prontinha, eu faço um antes e depois pra vocês verem, tá? E agora vem o efeito madeira, que é super gostoso de fazer. Já fiz várias vezes, talvez vários de vocês aqui já saibam. Mas é o que vai complementar de uma forma muito bonita essa técnica, e vai destacar essa lousa, tá? Então, deixa eu só deixar bem reta essa ponta. Eu vou fazer o efeito madeira com géis envelhecedores. E justamente por isso, eu deixei essa base desta cor mais amareladinha, pra gente poder ter um fundo de madeira mais real. Se eu deixo essa base branca, não combina o envelhecimento do gel, o tom de cerejeira, do tabaco, com um fundo branco, tá? E como eu falei no começo, se esta lousa tivesse o fundo removível, seria só alegria para nós, né, esse quadro. Mas na realidade, não é o que acontece. E não foi só esse quadro, tá, gente? Eu recebi este quadro, eu acho que mais 2 ou 3 no mesmo estado. Então, eu tenho mais 2 ou 3 aqui ainda pra trabalhar. Tira mais um pouquinho aqui, senão a parte marrom vai me atrapalhar ali, a parte preta me atrapalha no efeito madeira, tá? Prontinho. Vamos passar a lixinha, né? A lixa a gente passa para aumentar a adesão. E não vazar. Então, vamos lá. Essa moldura, gente, ela já tem as quinas feitas, tá? Ela já foi montada dessa forma que já tem as quinas. Então, a gente vai respeitar essas quinas, fazendo como eu sempre faço, por partes. Então, vamos marcar aqui. Pra quem não sabe, eu já explico por que eu tô fazendo dessa maneira. E marcar aqui. Então, nós vamos fazer esse lado primeiro e o lado paralelo, né? E depois a gente faz os outros ladinhos, tá? A gente faz isso, gente, porque tendo essa quina aqui, se eu fizer a pátina dessa forma, nessa direção e nessa, chega aqui na quina, essa pátina sobrepõe, cruza e faz uma mancha. Então, se ela tem já essas quinas aqui, o interessante é que a gente mantenha essas quinas, tá? Então, aqui e aqui. O processo que a gente vai fazer aqui, bem simples. Nós vamos fazer uma imitação de madeira utilizando pátina e stencil, tá? Quero deixar aqui para vocês poderem ver melhor. Acho que vou ter que erguer um pouquinho aqui. Ó, aí vocês vão conseguir ver os dois lados. Eu vou começar utilizando um gel não tão escuro, que é o gel envelhecedor cerejeira, tá? Ele vai dar um efeito de madeira que ele não é tão escuro quanto o tabaco. O tabaco já é bem mais fechado, né? Então, a gente vai utilizar o cerejeira. Com o cerejeira, a gente vai fazer a pátina. Como se fosse o fundo dessa madeira, tá? Vou puxar pra cá um pouquinho, pra pôr isso aqui. Deixa eu tirar esse preto que a gente não vai usar mais. Eu vou deixar aqui a minha bandejinha.
É interessante que a gente faça esse efeito madeira utilizando um pincel de cerdas duras. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou ter esse menor, eu vou ter uma trincha grandona. Eu vou usar esse aqui, que é um número 20. E a gente vai seguir sempre o sentido mais longo, pra gente fazer uma fibra bonita de madeira, né? Uma fibra bem longa, ó. Então, sem tirar o excesso, a gente vem marcando. Por isso que eu uso o pincel de cerdas duras, tá? Porque o pincel de cerdas duras, gente, ele já faz essa marcação dos veios da madeira, ó. Então, a gente já vem fazendo esse tom bem retinho. A gente vai fazer primeiro aqui, ó, bem retinho, pra gente ter as fibras da madeira na posição já bem correta. Movimento bem longo, ó, do começo ao fim, pra gente não ficar fazendo freada na peça, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Olhem como já muda, né, a cor, e eu já vou fazer essa parte de dentro aqui também. Então, a gente precisa pintar essa partezinha de dentro. Ó, pensa na estabanada hoje. Bate lá e puxa no mesmo sentido, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter o nosso efeito madeira. Vou virar e fazer o mesmo aqui. Deixa eu ver aqui, o que mais que vocês estão falando? A Ju falou que Thaís é a técnica arte e cultura. Obrigada, Ju. A Vera disse que já pegou peças destruídas. Ó, gente, então a gente pega aqui, ó, só espalha, mas não retira o excesso. Recuperou com massa, ficou perfeito, que ela adora recuperar. A Vera diz que teremos mais recuperações. Essa atitude de recuperar é também de proteger a poluição e desgaste na natureza, verdade, tá? A gente tem que sempre pensar a respeito disso, né? Às vezes a gente fala tanto em reciclagem, em meio ambiente, mas o que é que nós estamos efetivamente fazendo para contribuir com isso, né? E às vezes uma atitude pequenininha nossa aí, se cada uma faz uma, juntos a gente tem um movimento bem maior, né? Então, aqui, ó, mesmo processo. Gente, aqui em casa, a gente só descarta mesmo essas coisas, né? Se tiver muito destruído, se não tiver mais o que fazer, sabe? Quando, assim, desmonta, o MDF lamina, tá desestruturado, e realmente a gente não tem o que fazer com aquilo, aí realmente eu coloco no lixo. Mas, do contrário, eu recupero muita coisa aqui. Nem tudo eu posso, porque nem tudo dá tempo, sabe? Mas tem muita coisa que eu faço com as alunas aqui. Às vezes alguma coisinha até aqui pra casa. A gente tá sempre recuperando. Então, aqui, gente, ó, mantendo sempre esse efeito retinho de pátina, tá? Vou secar aqui. E já vou fazer, gente, essa lateral de fora, tá? Porque é tão rapidinho, então não compensa não fazer e deixar pra depois. Faz parte da moldura isso aqui. E a vantagem do gel envelhecedor, pra quem não conhece, né? Que às vezes alguém vem assistindo o gravado depois, ou mesmo tem alguém aqui que tá quietinho, mas não conhece. O gel envelhecedor, ele tem essa característica de transparência. Então, a gente tinge, né, as tintas, as superfícies pintadas, a gente envelhece, a gente faz efeitos de pátina. Esses tons que tem tom de madeira simulam muito bem efeitos amadeirados, e ele é a base d'água. Então, é um produto muito legal também da gente trabalhar, tá? Então, aqui, já vou secar pra gente fazer o outro lado. E
nós vamos fazer esses dois lados, finalizar para não ficar trocando a fita e depois os dois lados menores, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Movimento bem longo, pra gente não deixar marcação na nossa peça, né? Vou e volto. E se subir aqui, a gente já arruma também. Aqui também já tá pronto. Nem vamos tirar as fitas, já vamos fazer a parte aqui do stencil, tá? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Jaque, bom dia, bem atrasada. Vai ficar gravado, depois você consegue ver bem tranquila, tá, Jaque? A Jane também diz que adora reciclar, eu também, Jane. E a Maria do Carmo tá adorando a aula. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu fico bem feliz. Vou usar um pitual um pouco maior e agora a gente vai usar esse stencil. Esse aqui eu vou abrir. O meu desse aqui, gente, eu já usei tanto que ele tá todo levantado e destruído. Eu acho que eu uso ele, sei lá, há uns 5 anos, pelo menos. E aí eu falei, não, tá na hora de pegar um novinho. Pedi pra Litoarte, eles mandaram um novinho pra mim. Aí já aposentei o outro lá. E vamos usar um novinho. Esse aqui é o efeito madeira STM 571. Efeito madeira STM 571. Aqui, gente, como a gente vai usar numa parte estreita, e eu não vou lixar porque eu já tinha lixado antes, tá bem lisinho, tá? Então, já vou direto. A gente pode usar o nó, pra quem quiser, né? O nó. E pode usar também essas partes mais, menos marcadas do que o nó, tá? E pra fazer esse efeito, eu vou usar o gel tabaco agora, que ele é um pouco mais escuro, mas a gente também vai usar ele de uma forma bem suavezinha, esfumada, pra isso aqui não ficar muito pesado, tá? Não ficar aquele efeito madeira pesado. E detalhe, eu não vou usar nessa parte inteira, não. Teve projetos que eu já usei, mas eu quero usar mais como um detalhe e eu vou ensinar vocês como fazer pra isso aqui ficar delicado, fazendo de uma forma incompleta, tá? Então, vou tirar aqui o excesso do gel tabaco e aqui, deixa eu virar aqui que tá limpinho. Vamos tirar bem o excesso no papel toalha, tá? Então, o ponto é quando tá assim, só esfumadinho. E agora, eu vou escolher um pedaço aqui, ó. E eu vou fazer bem suave uma marcação do nó. Ó, tô esfregando. Ele quase não está aparecendo, tá, gente? É bem pouquinho, porque eu não quero uma marcação escura, sabe por quê? Porque se eu fizer uma marcação escura, ele vai roubar a minha atenção ali da lousa e vai ficar um pouco poluído também. Então, a gente vai fazendo, ó, mais escuro no centro e sumindo, tá? Sumindo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vai ficar com uma marcação muito delicada e sem excesso, tá? E aí, eu não preciso encaixar exatamente. Agora, eu vou fazer um nó aqui, ó. Vou marcar mais aqui e vou fazer sumindo também. Um pouquinho mais marcadinho, olha lá. Aí, a gente vai tendo esse efeito madeira. A Alessandra disse que começou a usar mais o gel para conhecer meu trabalho e aprender sobre o uso e efeito, sem falar na praticidade. Eu sou meio suspeita, porque eu amo, né? Então, vocês já sabem que muitos dos meus trabalhos aí tem o gel, então, eu gosto bastante. Aqui, eu vou pegar um pedaço mais lisinho, ó, entrando um pouquinho naquele pedaço ali que eu já fiz, mas de uma forma bem suave. Então, o que eu quero ensinar para vocês é justamente que a gente não precisa fechar a moldura toda com esse efeito. Ela pode vir somente em alguns detalhes, justamente para ela ficar um pouco mais natural, certo? Vou virar aqui
aqui vai ficar pra baixo. Não, quero que justamente que aqui tem que ficar pra baixo, que é no mesmo sentido. No outro lado eu vou mudar. Então, aqui também, ó. Vou pegar um pouquinho do gel, tirar o meu excesso. E vou marcar de uma forma bem solta aqui, ó. Eu tô, inclusive, gente, fazendo agora meio que na diagonal, ó. Tô descendo assim na diagonal. E aí, ele vai tendo um efeito bem orgânico, bem sutil aqui nessa moldura, tá? Se tiver algum excesso aqui, a gente já tira. E agora, eu vou fazer do outro lado. Do outro lado, eu não quero que fique igual, então, eu não vou fazer o nó pra baixo. Eu vou fazer esse nó subindo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz assim. Então, aqui eu vou usar esse outro nó que tá subindo. Vou usar esse aqui mais no meio. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Eu vou ter que virar um pouquinho pra vocês poderem enxergar. Vou fazer aqui no meio, ó. Mais marcadinho no meio. Sempre que vocês quiserem fazer esse efeito mais natural, ó, a gente marca no meio e some um pouco nas laterais e nos outros sentidos. Às vezes marca um pouquinho assim, ó. Só tirar, tá? Aqui. E aqui também. Agora, eu vou fazer uma parte mais reta aqui. Vou marcar o meio e vou subindo com mais transparência, ó. E esse cantinho aqui, vou fazer só um detalhe aqui. Então, olha lá, gente. Fica muito mais próximo e mais delicado, né, do efeito madeira. Vou secar agora isso aqui. Vou fazer duas coisas. Uma coisa é a gente marcar a nossa quina agora, fazendo uma sombrinha. Tirei bem. Só aqui em cima, ó, a gente vai fazendo um sombreado nessa parte de cima da quina, tá? Desse encontrinho aqui. Pra gente marcar mesmo um pouco. Depois, se for preciso, a gente vem e marca um pouco mais com pincel chatinho, com pincel reto. Agora, aqui também. Vou fazer isso em todos esses cantos, tá? O movimento é sempre circular, tá, gente? E não pode esfregar muito no mesmo lugar, porque senão ele começa, às vezes, a tirar a tinta, ao invés de fazer o sombreado que a gente precisa. Então, aqui já posso soltar. E aqui também. Aqui vazou um pouquinho, não tem problema. Depois a gente uniformiza ali. Então, aqui a gente já começa a ter a nossa marcação. Então, olha lá, de pertinho pra vocês verem, né? O efeito que a gente consegue nessa peça, tá? Agora... Ah, aqui eu não tinha feito, né? Nossa, que esperteza. Tirei a fita, desatenta, e não tinha feito aqui ainda. Não tinha feito a marcação mais fechadinha aqui, ó. Desse jeito. E desse jeito. Então, o que que eu tenho aqui já pronto? Já tenho as minhas quinas, né? E o meu envelhecimento da minha moldura. Eu gosto muito dessa técnica para moldura, tá, gente? E uma outra coisa que eu costumo fazer é dar uma marcadinha para trazer um pouquinho de luz só nas bordas aqui com a lixa, tá? Então, aqui também, passar a lixa só na quina e só na quina aqui. E pronto. Agora, a gente vai fazer os outros dois lados. E aí, eu só vou dar uma dica pra vocês de proteção. Maria do Carmo achou lindo, a Lilian também, muito obrigada.
Agora, gente, dá pra usar a mesma fitinha até. A gente vai fazer essa parte, então, a gente vai pôr a fita aqui por cima, ó, tá? Vai esconder a parte que a gente já fez, ó. E aqui também. Vai esconder a parte que nós já fizemos, ó. Venho aqui e aqui. E agora, a gente vai trabalhar esse canto e aquele. Aqui o processo é o mesmo, tudo igualzinho. Então, eu vou fazer mais rapidinho, porque agora já tá explicado, né? Então, eu vou puxar aqui o meu gel cerejeira. Vamos fazer, ó. Foi pouco, um pouquinho mais. Tem que ter material pro pincel fazer a pátina, tá? Ó. Eu sempre falo que até para facilitar, vocês podem esfregar o pincel conforme precisar aqui, ó. Não tem problema, faz em qualquer sentido e cobre, tá? Cobriu, aí a gente faz a marcação da pátina, bem bonitinho aqui. Os veios bem retinhos, né? Como se fosse uma lâmina de madeira mesmo. Já vou fazer a parte de fora. Bem aplicadinho aqui, ó. Não deixa marcar na parte de cima, tá, gente? E vou fazer essa parte de dentro. E aí, quando eu tirar a fita, é uma surpresa. Como fica bonito esse efeito, tá? Vocês vão gostar bastante. Aqui, eu não vou mostrar pra vocês agora, depois, por causa do tempo. Mas eu vou explicar pra vocês como a gente vai fazer o acabamento interno aqui. A gente vai precisar fazer um sombreadinho. Se der tempo, eu faço aqui com vocês. Vamos secar ali. Enquanto seca, vamos fazer aqui para depois a gente só finalizar com o nosso stencil. Tudo certo, gente? Vocês acharam difícil? Não é difícil, né? É uma técnica gostosa de fazer. Oi, Leila, obrigada. Tô acostumada, né? Esses dias a minha chefe falou, meu Deus, eu não sei como se consegue ensinar, responder e ficar com o olho ali nos comentários e cuidando da transmissão, né? Porque eu faço tudo sozinha mesmo, né? Até gostaria de ter alguém para me auxiliar, mas a gente já tentou, ficou meio inviável. E eu falei, é o hábito, né? A gente vai habituando. A Leila disse que fica muda e concentrada. É que cada um tem um jeitinho, né? A Jaque falou que aqui, Thaís, eu tenho esse stencil. Nunca usei. O que você acha de fazer numa caixa só a tampa, fazer toda ela com esse stencil de nó de madeira? Fica bonito, Jaque, mas faz suave assim, tá? Não marca muito, não polui muito, para não ficar pesado, senão fica aquela coisa poluída, pesada, escura, tá? Tenta fazer mais delicadinho, usar o gel cerejeira de fundo. É bom porque não escurece tanto a peça, dá para fazer com fundo tabaco e o stencil tabaco sobre o fundo tabaco, tá? Mas aí já fica bem mais rústico, bem mais fechado, eu recomendo mais se fosse para algum detalhe. Então, se você fizer dessa forma aqui, mais suavezinho, fica legal sim, dá pra fazer, tá? Então, aqui também eu vou só tingir essas laterais. Claro, gente, que depois a gente tem que dar uma revisada, talvez algum lugar precise de algum retoque, de lixa, tá? De refazer alguma coisinha, aí a gente vai refazendo com calma depois. Esse quadro, ele pode se transformar num porta-pano, vocês podem colocar aquelas alças de maleta aqui, ele se transforma num suporte de pano. Vocês podem, nesse quadro, colocar como um porta-chaves, dá pra colocar ganchos, porque ele é super bem estruturado, né?
Então, daria também para colocar ganchinhos, tá? Tem uma série de detalhes aí que a gente poderia tá trabalhando também, tá? Dando mais utilidade para ele, né? Um cabideiro, colocar 4 pinos aqui. Aí ele também pode ser uma peça não só decorativa, mas também utilitária. E agora a gente vai fazer a etapa do stencil aqui também, do mesmo jeitinho, tá, gente? Não muda nada. Deixa eu só olhar aqui, que parece que entram uns comentários. A Paty... Ah, tchau, Paty. Vai tranquila, tá fazendo um bolo de Kit Kat. Ai, que delícia. Tá bom, Paty, vai tranquila. Obrigada, viu? Vai ficar gravada, Maria do Carmo. Pode ficar bem tranquila. A Dani amou e a Jaque disse que vai recuperar uma caixa. Depois mostra pra gente. Ó, gente, aqui mesmo processo, mais escuro no centro e vai sumindo pras bordas, né? Pra gente ter um detalhe bem delicado aqui. Aqui vou fazer um nó nesse sentido, não, vou fazer nesse. E o nó, às vezes a gente pode fazer assim, ó, pra não marcar muito, só metade dele, tá? São técnicas que a gente vai suavizando, né, esses efeitos, então fica bem legal. Aqui também, vou marcar mais esse meio e aqui esse nó. Aqui só um detalhezinho. Às vezes acumula esses pontinhos do gel, ó, gente, é só passar o dedinho ali que sai, tá tudo tranquilo. Vou fazer o outro lado, depois a gente volta a fazer o nosso sombreado, tá? E aí, é o finalmente aqui da nossa técnica. Então, aqui... Opa! Fazer daqui pra lá, um detalhe. Vamos fazer aqui alguns veios retos, que eles sempre são mais discretinhos. Só quero deixar bem certinho para não ficar torto. Aqui tá bom também. E aqui vamos fazer pra cá esse detalhe de nó mais vazado aqui, ó. Marca mais o meio e para as laterais a gente sai mais suave. Ó, às vezes acumula um pouquinho, é só limpar, tá? Agora, esse lado que tá mais seco, vou secar e fazer a minha sombra, para vocês verem o resultado pronto. Sombra aqui. Deixa eu carregar um pouquinho mais. Tem sempre que tirar bem o excesso, tá, gente? Se esse pincel tiver com excesso de gel muito molhado, o gel que a gente esfrega molhado aqui arranca de baixo, tá? Então, tem que sempre tomar bem esse cuidado, que a gente tem esses detalhes aí com gel, né, que podem acontecer. Gente, olha que bonito que fica. Aqui faltou um pouquinho na emenda. Vamos corrigir isto já. Pera aí. Aqui a emenda tá clarinha, gente, eu vou ter que fazer um acabamento depois. A fita não encontrou bem perfeito ali, mas olhem como vai ficando o efeito de quina, tá? Envelhecido. E agora falta só esse ladinho aqui, deixa eu secar bem. Mas, para uma peça que é pro lixo, eu acho que tivemos um excelente resultado, né? Dos dois lados. Ó, pode até marcar em alguns lugares um pouquinho mais, ó. Não tem problema nenhum, é um efeito madeira, tá?
E falta só o acabamento aqui com a lixinha e aqui. E aí eu quero falar com vocês só da proteção dessa peça, tá? Vamos tirar as fitas pra gente ver o resultado final. Que bom que vocês gostaram. Lilian, faz que você vai amar. E combina bem com o estilo das suas pecinhas aí. Vamos lá. Eu já quero mostrar um detalhe aqui pra vocês, que eu já tinha visto. Que, na verdade, eu teria que corrigir antes de tirar essa fita, tá? Mas como a gente não tem tempo pra ficar, eu sempre brinco, né? Lambendo a peça aqui, depois eu corrijo, tá? Eu só quero mostrar pra vocês as correções que precisam ser feitas. Então, em primeiro lugar, eu vou falar dessas correções, tá? Primeiro, bem aqui no canto, onde a gente tem um encontro do pincel, né? Dos dois lados, estão vendo aqui que fica mais escuro? Fica borradinho. Aqui precisa lixar e passar mais uma demão em toda a parte de dentro pra gente ter um resultado bacana. Esse é um ponto. E muitas vezes, como aqui, onde a gente tira a fita, fica um branquinho lá, tá vendo? Que ficam uns pontinhos branquinhos, isso aqui precisa corrigir. Como que a gente corrige? Eu vou ensinar rapidamente aqui por causa do nosso tempo. Pega o PVA preto. Se você não tem o pincel chanfrado, gente, pode usar um pincelzinho de cabo vermelho mesmo, tá? Eu vou molhar bem pouquinho ali e a gente vai só encostar na tinta, a pontinha mais comprida dele, ó, e a gente vem só corrigindo com sombreado esse cantinho, tá? Aí vocês vão ver que a gente já vai ter um resultado, daí tem que fazer em toda a volta, tá? A gente vai ter um resultado rápido de correção aqui, sem precisar ficar repintando, pondo fita, tá? Então, a gente consegue um resultado aqui bem bacana, vou mostrar pra vocês. Provavelmente, por causa de ser preto sobre fundo claro, a gente vai ter que fazer duas demãos, tá? Mas a gente consegue fazer isso aqui bem tranquilo. E já vai fazer uma espécie de moldura aqui nesse acabamento, tá? Eu vou mostrar pra vocês já já. Ó. Olha lá. Já não tem mais aqueles pontinhos brancos, certo? Então, isso eu vou precisar fazer em toda a volta. Proteção, gente. Eu, particularmente, gosto. No efeito madeira, a gente pode usar uma cera incolor ou um verniz acrílico acetinado. Na verdade, como a gente fez tudo com gel envelhecedor, essa madeira aqui não precisaria de proteção nenhuma, ela já tá protegida. Eu gosto de passar o verniz acetinado ou a cera, justamente para que a gente tenha um brilho mais de madeira, tá? Não é obrigatório, nada aqui, usei tudo chalque já envelhecedor, poderia deixar do jeito que tá, com questão de proteção, a peça tá super tranquila. Mas por acabamento de brilho, eu prefiro aqui uma cera e aqui dentro eu passaria um verniz acetinado, que não tem brilho, tá? Pra ficar com a característica da lousa, certo? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da transformação. Então, saímos disto, né? Aqui, para isto aqui, certo? Esse fundo vocês podem pintar ou de preto, ou de uma cor clara, ou de um gel tabaco, ou de um marrom, mas aí a gente precisa fazer o acabamento. Nesse caso, eu acho que tá mais fácil fazer acabamento com tinta, tá? E mais econômico também. A Luísa diz que fica perfeito. Kátia, bom dia. A Dani achou perfeito também. A Márcia disse que ficou muito lindo. A Darlete gostou da técnica. A Dani vai fazer uma tábua que tem ali de pinos. Faz sim, Dani, vai ficar bem lindo. A Laura também gostou. A Lilian também tinha falado. A Kátia falou que tem uma peça parecida, vai fazer. Faz sim, Kátia. E a Leila também. Certo, gente? Vou deixar aqui, caso vocês queiram tirar um print, ó, dessa técnica principal. Então, fiquem bem à vontade. E aí, vamos fazer o nosso print aqui da pecinha. Vamos lá? Essa peça é grande, eu vou ter que ficar com ela, mas... Ah, não, mas vai dar. Então, 1, 2, 3 e... Deu, né? Pessoal, muito obrigada por mais essa live aqui no Bazar Horizonte.
Agradeço, né, a oportunidade aqui da Litoarte, as portas abertas do Bazar Horizonte para essa parceria tão legal. E queria que vocês marcassem na agendinha de vocês que na próxima segunda-feira, dia 27, no mesmo horário, tem outra live aqui, tá? A gente vai fazer mais um trabalho muito bacana. Obrigada, começamos nossa semana aí com força total, né, com criatividade, arte. Vocês que estão de feriado, descansem, aproveitem. E uma ótima semana aí para todos nós, recheada de coisas boas. Obrigado, Ali, Lilian. A Ali tá falando que amamos, a Nádia. Um beijo, muito obrigada por todos os comentários. Fiquem com Deus e até semana que vem aqui no Bazar Horizonte. Tchau, tchau, gente.